Fala galera, beleza? Hoje iremos dar prosseguimento no nosso estudo de ângulos, triângulos e quadriláteros, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui agora na soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo, certo? A soma da medida dos ângulos internos de um triângulo dá 180. Observe aqui, temos três ângulos aqui nesse triângulo, certo? Um eu vou destacar aqui, nessa corzinha, certo? O outro eu destacarei aqui, de azul. E por fim, eu vou destacar o outro aqui, de lilás, certo? Imagine que nós cortássemos aqui cada pedaço de ângulo desse, cada ângulo desse, e depois juntássemos feito um quebra-cabeça nessa situação aqui. Vocês podem ver que o ângulo C seria esse aqui, certo? O ângulo B eu destacaria ele em azul. E o ângulo A eu destacaria aqui em rosa. Eu não sei se vocês notaram aqui, mas esses três ângulos, quando eles são unidos, ele origina metade de uma circunferência. E uma metade de uma circunferência dá 180 graus, certo? Vamos fazer um exemplo aqui. Imagine que esse triângulo aqui ele seja equilátero, certo? Se ele é equilátero, todos os ângulos dele são iguais. Mas eu não sei. Então vou chamar de x, certo? O que eu sei aqui desse triângulo é que a soma de todos os ângulos dá 180 graus. Logo, x mais x mais x é igual a 180 graus, certo? X com x vai me dar 3x, que é igual a 180, né? Logo, x é igual a 180 dividido para 3. Logo, x tem o valor de 60. Por isso que nos triângulos equilátero, o seu ângulo, cada ângulo interno, seu vale 60 graus. Vamos analisar a relação que envolve as medidas dos ângulos internos e externos de um triângulo, certo? Observe esse ângulo externo y aqui. Ele será igual a os dois ângulos internos, certo? Opostos a ele, que no caso vai ser o A aqui, certo? Vou destacar o ângulo Y, ele vai ser igual a esse ângulo aqui A, certo? E esse ângulo aqui C, certo? Igual a soma do C com o ângulo A, certo? Que nem está destacado aqui. Y é igual a medida de A mais a medida de C. O Z, esse ângulo aqui, certo? Ele também vai ser igual a medida de A com a medida de B, que nem está aqui. E o X, ele vai ser igual a medida de B mais a medida de C. Veja aqui nesse exemplo. Note esse ângulo externo aqui. Veja que ele somado com 30, eles dão 180 graus, logo eles são suplementar. Mas o importante é você notar aqui que o 150 é exatamente igual a 40, né, isso, somado com 110. Mas será que isso funcionaria aqui? Vamos ver aqui, vamos prolongar. Aqui vamos analisar esse ângulo externo, certo? Vamos analisar. Se isso aqui é metade de uma circunferência, certo? Eles são suplementares, vale 180. Aqui já tem 110.
Logo aqui teria que valer 70. E 70 não é exatamente igual a 40 com 30, certo? Então o ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos internos. Se eu fizesse aqui, funcionaria da mesma forma. Veja, eu tenho esse ângulo externo, que é suplementar o 40 com esse outro. Então aqui falta 140. E vamos analisar os opostos internos. 110 com 30 dá exatamente 140. Polígonos. O polígono é uma linha fechada formada apenas por segmentos de reta do mesmo plano que não se cruzam, certo? Eles estão divididos em polígonos convexos e polígonos não convexos. Os convexos, se eu colocar qualquer dois pontos e ligá-lo por um segmento de reta, todos os pontos desse segmento de reta vão pertencer ao polígono, certo? Já nos polígonos não convexos, existem alguns pontos, se eu traçar um segmento de reta, alguns pontos dos segmentos de reta não vai fazer parte. Veja que essas partes aqui, ó, não faz parte do polígono, certo? Ele não é um polígono convexo, certo? Observação importante aqui, em qualquer polígono convexo, o número de vértices, de lados, de ângulos internos e de ângulos externos é o mesmo, certo? Isso não significa que eles são iguais, ele está falando aqui de quantidade, certo? Veja, quantos vértices temos? 1, 2, 3, 4, 5. Quantos ângulos internos temos? 2, 3, 4, 5. Não é isso? Quantos lados temos? Temos aqui o lado A, o lado B, o lado C, o lado D e o lado E. Eu não posso afirmar que os lados aqui são iguais, por isso que eu botei lados diferentes, certo? E os ângulos externos? 1, 2, 3, 4, 5, certo? Esses ângulos aqui, ó, que eu estou colocando em destaque, são ângulos externos, certo? Polígonos regulares. Um polígono regular convexo é chamado de polígono regular quando tem todos os lados com mesma medida e também todos os ângulos internos com mesma medida. Vejam aqui. Olha. Se aqui valer x, automaticamente por ele ser regular, aqui vai valer x, aqui vai valer x, aqui vai valer x e aqui vai valer x. Se você desse um valor que, por exemplo, fosse 2 no lugar do x, aqui valeria 2, 2, 2, 2, 2 e 2. E o ângulo interno, certo? Também vai ter a mesma medida, certo? Se tivermos o ângulo alfa aqui, todos esses ângulos aqui vão ter a medida alfa, certo? Soma das medidas dos ângulos internos de um polígono. Olha, a soma dos ângulos internos de um polígono é dado por essa fórmula aqui, certo? Onde esse n aqui é o número de lados do polígono. Eu trouxe 3 exemplos aqui, um triângulo, um quadrado e um hexágono, certo? A soma dos ângulos internos de um triângulo é dada por n menos 2, não é isso? Vezes 180, que nem está aqui. Esse n aí, ele vai ser exatamente igual a 3, porque o triângulo tem 3 lados, certo? Ficando 3 menos 2, isso vai dar
e 1 vezes 180, 180. A gente já sabia que os ângulos internos de um triângulo têm 180 graus, mas agora ficou mais claro ainda, certo? Já no quadrado, ele possui 4 lados. Então vamos ter que a soma dos ângulos internos é 4 menos 2, não é isso? Que me dá quanto? 4 menos 2 é exatamente igual a 2 vezes 180, não é isso? Logo, a soma dos ângulos internos é igual a 360. E isso fica bem claro porque sabemos que um quadrado ele tem 4 ângulos de 90 graus. Se você somar, você vai ver que realmente dá 360. E agora o hexágono. O hexágono tem 6 lados. Logo, a soma dos ângulos internos é 6 menos 2 vezes 180. Logo, a soma dos ângulos internos vai ser 4 vezes 180, certo? Logo, a soma dos ângulos internos vai dar 720, certo?